Olá, sejam bem-vindos a mais um Dicas e Truques na Prática. Meu nome é Rodrigo Rocha, engenheiro de Minas, especialista MinePlug aqui na ProMinas. E hoje iremos trabalhar com o nivelamento de equipamentos de transporte no MinePlug Activity Scheduler, o MPAS, ferramenta responsável pelo sequenciamento tático de atividades. Com ele, será possível reduzir a utilização excessiva de equipamentos e criar uma programação eficaz de acordo com a sua frota. Bom, então, para nós utilizarmos o Truck Leveling, primeiramente, as atividades já precisam estar importadas e sequenciadas e com os recursos aplicados. Na aba Destination, as restrições e retomadas por período já devem ter sido configuradas. E por fim, quando utilizamos o Calculate Routing, teremos um resultado de sequenciamento. Podemos observar aqui que, ao longo dos períodos, existe uma variabilidade no número de caminhões, ou seja, teremos períodos em que o número de caminhões é 7 e períodos que o número de caminhões será 9. A ideia da ferramenta de truck leveling é deixar esse número constante, sem perder muita produtividade, mas garantindo que o número de caminhões não fique tão variável, mantendo a truck hours, as horas de caminhão também bastante constantes, eh, com base na redução da produtividade das escavadeiras, aplicando um fator que reduz essa produtividade. Então, para fazermos isso, a gente pode acessar a aba Project e a ferramenta se encontra aqui no menu superior, Truck Leveling Configuration. Ela consiste de duas abas, Resource e How Fleet. Na aba Resource, a gente vai selecionar o tipo de recurso que vai ser utilizado. Então, aqui ele já consegue identificar as escavadeiras e o fator mínimo por período, ou seja, o quanto ele pode reduzir a produtividade da escavadeira naquele período. Aqui nós colocamos um valor de 10%, que já é o padrão do software. E aqui embaixo, nós temos a prioridade, apenas para os recursos com o fator manual de produtividade são listados. As três são. E aqui, nesse caso, a prioridade delas vai ser um para cada um, justamente por causa, para nós, nesse momento, não tem diferença aplicar uma ou outra. Caso eu queira que uma escavadeira seja aplicada na frente da outra, seja aplicado a redução na produtividade dela, eu posso aumentar o fator da produtividade. Coloco o valor 2, ela vai ser deixado de lado em relação às que têm fator 1. Então, apenas para um exemplo, aqui eu posso mudar esse valor para o número 2. E ao clicar com o botão direito, eu tenho a opção de copiar para a direita para todos os períodos. Então, eu não preciso digitar célula a célula. Agora, nesse momento, primeiro, ele vai reduzir a produtividade da escavadeira 1 e da escavadeira 2, e caso ainda seja necessário, aí sim ele vai reduzir da escavadeira 3. Bastante importante, como nós iremos aplicar essa configuração para rodar o roteamento dos materiais novamente, é necessário habilitar essa opção de Use Truck Leveling with Calculate Routing, para que ele considere as configurações que nós estamos fazendo agora. E na aba How Fleet, nós vamos considerar um número máximo de unidades de caminhões por período. Então, nesse caso, como os valores estão próximos de 8 por período, seja 7, seja 9, foi inserido aqui o valor de 8, que vai ser o número máximo de caminhões por período que ele vai inserir. Então, os períodos em que ele chegou a 7, abaixo de 8, ele vai subir para chegar em 8, e os períodos que ficaram acima, ele vai reduzir. Então, após fazer essa configuração, posso digitar um número aqui, por exemplo, digitar o número 10 ou digitar o número 8, e ao clicar com o botão direito eu posso copiar para a direita para todos os valores. Tendo feito isso, vou dar um OK. E agora, quando eu der o Calculate Routing, ele vai considerar essas informações. Só para mostrar aqui no Message Window, Calculate Routing manual, aqui ele vai informar período a período qual que foi o derate, ou seja, a queda na produtividade que foi aplicada. Então, nesse período, por exemplo, a escavadeira 2, ela foi de 100% para 92,43% de produtividade. E assim sucessivamente para todos os períodos em que foi aplicado essa redução na produtividade. Então, tendo visualizado essas informações no Message Window, agora eu vou atualizar o meu relatório e aqui a gente já consegue ver como ele estabiliza os valores em torno de 8. Como mencionado, né, alguns casos ele não vai necessariamente chegar em 8, porém chega a um valor bastante próximo. Agora, só para fazer um exemplo mais claro, aqui em Truck Leveling How Fleet, nós vamos alterar esse valor de 8 para 5, que é um valor bem menor.
fio para direito, dá um OK, e novamente Calculate Routing manual, e agora quando eu atualizo o gráfico, ele trava os valores cada vez mais próximos, justamente por essa configuração. Então ele mantém sempre constante aqui o número de períodos comparado com aquele caso inicial. E com isso eu consigo garantir um resultado de sequenciamento bem mais adequado, sem essa grande variância. Espero que tenham gostado e até a próxima.